Pensa só, umas 15 vezes por minuto acontece uma coisa essencial para a nossa vida e a gente nem se dá conta. É um processo tão automático que a gente simplesmente ignora. Mas hoje a gente vai dar um zoom nesse ato, o ato de respirar. Vamos desvendar a ciência por trás da troca de gases, um balé invisível e absolutamente vital chamado hematose. Alguém já parou para pensar no que realmente acontece toda vez que o ar entra e sai dos pulmões? Pois é, parece simples, mas por trás desse ato automático existe uma jornada fascinante, que vai dos nossos músculos até o cantinho mais escondido das nossas células. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje vai ser assim. A gente começa com o ato de respirar em si, depois vai para a arena microscópica, onde a troca de gases rola solta. A gente vai ver como o sangue faz o transporte, o que acontece quando o sistema dá problema e, claro, quem está no controle de tudo isso. Vamos começar pelo básico. Respirar não é só, puxar e soltar o ar. É muito mais que isso. Pense num serviço de entrega e coleta super eficiente. Ele abastece cada uma das nossas células com o oxigênio que elas precisam para gerar energia e, ao mesmo tempo, recolhe o lixo tóxico que elas produzem. E essa troca crucial tem nome: hematose. É uma colaboração, uma parceria perfeita entre o sistema respiratório, que traz o oxigênio para dentro, e o circulatório, que se encarrega de distribuir. Oxigênio entra, dióxido de carbono sai. Simples na teoria, mas genial na prática. E como é que o ar entra? Não é passivo, não. Músculos bem específicos, como o diafragma e os intercostais, recebem um comando do sistema nervoso e, contraem. Eles expandem nossa caixa torácica, criando um tipo de vácuo que simplesmente puxa o ar para dentro. É um ato mecânico que dá o pontapé inicial para um processo químico fundamental. Agora sim, vamos dar aquele zoom. Deixando a parte mecânica de lado por um instante, a verdadeira ação acontece num nível que a gente não consegue enxergar, dentro de milhões de estruturas minúsculas. Estamos falando de 300 milhões. É isso mesmo, cerca de 300 milhões de alvéolos. São saquinhos de ar microscópicos, onde o ar que a gente inspira finalmente encontra o nosso sangue. O número é simplesmente impressionante. E se a gente pegasse todos esses alvéolos e esticasse num lugar plano, teríamos uma superfície de troca de gases de 70 a 100 metros quadrados. Para ter uma ideia, isso é quase o tamanho de uma quadra de tênis. Tudo isso compactado direitinho dentro do nosso peito. É ou não é uma otimização de espaço incrível? E essa imagem de microscópio aqui ilustra essa arquitetura de um jeito brilhante. Olha só essa estrutura que parece uma esponja e a proximidade, a intimidade entre os alvéolos e os vasinhos de sangue. Eles estão praticamente colados um no outro, e isso é essencial para a troca ser super eficiente. Tá, mas como é que os gases sabem para onde eles têm que ir? A resposta é pura física, difusão simples. É a mesma lógica do cheirinho de café que se espalha pela casa. Ele sai de onde está mais concentrado, perto da cafeteira, e vai para onde tem menos. Os gases fazem exatamente a mesma coisa, sem gastar nenhuma energia, só seguindo esse fluxo natural. E aqui, nesse diagrama, a gente vê essa lei em ação. O ar que acabou de chegar nos alvéolos está lotado de oxigênio. Do outro lado, o sangue que veio dos tecidos do corpo está pobre em oxigênio. O que acontece? O oxigênio simplesmente pula do alvéolo, que está superlotado, para o sangue que tem espaço de sobra. É um movimento automático. E agora, um fato bem interessante. O dióxido de carbono, que é o gás que a gente quer jogar fora, é um verdadeiro atleta na difusão. Ele consegue atravessar essa barreira entre o sangue e o alvéolo umas 20 vezes mais rápido que o oxigênio. Isso acontece porque ele é mais solúvel, o que garante que a gente se livre dele de uma forma muito eficiente. Certo, o oxigênio está no sangue e o CO2 está pronto para sair. Mas como é que eles viajam pelo corpo? É aqui que entra em cena o sistema de transporte mais sofisticado que existe, o nosso sangue. O grande herói desse transporte todo é a hemoglobina, aquela proteína que dá a cor vermelha para o nosso sangue. Quase todo o oxigênio, uns 98%, se agarra nela para pegar uma carona. Já o dióxido de carbono é mais versátil. Uma parte também pega carona na hemoglobina, outra se dissolve direto no sangue, mas a maior parte dele é transformada em bicarbonato. E essa conversão é uma jogada de mestre, porque permite carregar um resíduo ácido sem alterar perigosamente a acidez do sangue. E a velocidade dessa troca toda tem a ver com uma regra da física, a lei de Fick. Quanto menor a distância, mais rápida a passagem. A barreira entre o alvéolo e o sangue é inacreditavelmente fina, mas muito mais fina que um fio de cabelo. Isso garante que a troca aconteça de forma quase instantânea. É um design perfeito para a vida. Bom, até agora a gente viu um sistema funcionando em perfeita harmonia.
mas ele é delicado. Vamos dar uma olhada no que acontece quando esse equilíbrio se quebra por causa de alguma doença. Esse gráfico aqui é bem revelador. Em doenças como a fibrose, por exemplo, a barreira entre o alvéolo e o capilar fica mais grossa, o que dificulta a passagem dos gases. É como tentar correr na areia fofa. Já no enfisema, as paredes dos alvéolos se destroem, diminuindo a área de troca. Nos dois casos, a hematose fica seriamente prejudicada. E aqui temos um exemplo bem dramático de uma falha mecânica. O pneumotórax acontece quando entra ar no espaço entre o pulmão e a parede do tórax. Aí o pulmão murcha que nem um balão furado. Na imagem da direita, dá para ver que o pulmão colapsou totalmente. E sem o pulmão expandido, não tem troca de gases. E, infelizmente, a lista de problemas que podem afetar a hematose é longa. Temos o enfisema, que reduz a área de superfície, a atelectasia, que é o colapso dos alvéolos, o acúmulo de líquido, como no edema pulmonar, e infecções, como as pneumonias. Todos atacam a hematose de jeitos diferentes, mas o resultado é o mesmo, a perigosa falta de oxigênio no corpo. Mas quem garante que a gente respire no ritmo e na profundidade certos, mesmo quando estamos dormindo? Existe um centro de controle super sofisticado que funciona no piloto automático. Esse diagrama mostra o cérebro da operação. Sensores químicos monitoram nosso sangue 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aqui vem a grande surpresa. O que nos faz sentir aquela necessidade de respirar não é a falta de oxigênio, como muita gente pensa, mas sim o excesso de dióxido de carbono. Como o CO2 afeta diretamente a acidez do sangue, nosso corpo é extremamente sensível a ele. Um pequeno aumento já dispara um alarme para o cérebro: ei, ventila agora para limpar essa área. Chegando ao fim da nossa jornada, fica bem claro que a respiração é uma verdadeira sinfonia de processos físicos e químicos. E essa citação resume tudo de forma perfeita. Ventilação é trazer o ar para dentro, perfusão é trazer o sangue até lá, e difusão é a troca em si. A vida depende da harmonia impecável entre esses três pilares. Se um deles desequilibra, o corpo inteiro sente. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Entender a complexidade e, ao mesmo tempo, a fragilidade da hematose nos faz pensar: como será que o ambiente em que a gente vive, o ar que respiramos e os hábitos que temos, como o fumo, impactam esse sistema tão vital a cada segundo? É um equilíbrio que, com certeza, vale a pena proteger.